Semana em África. Bem-vindos à atualidade africana desta semana. Em Angola, o presidente João Lourenço disse estar muito preocupado com a situação inesperada que se vive no Sudão. Em entrevista à France 24, o líder angolano disse que manteve uma conversa com o general Abdel Fattah al-Burhan em Londres, tendo aproveitado a ocasião para mostrar a preocupação de Angola em querer encontrar uma solução para este conflito. Estamos todos muito preocupados com a situação que surgiu de forma muito repentina no Sudão. Esta confrontação militar entre dois generais, um dos quais o general Abdel Fattah al-Burhan, que é o presidente do Conselho Soberano, com quem falei, estando já aqui em Londres, consegui finalmente falar com ele. A conversa foi boa e ele agradeceu o facto de todos nós estarmos preocupados em querer encontrar uma solução negociada para o conflito, que é a única saída, não existe outra saída, com vista a pôr fim aos combates, portanto, alcançar-se um cessar-fogo, negociar-se uma paz que seja definitiva, que permita, portanto, o regresso do grande número de cidadãos sudaneses que, neste momento, estão na condição de refugiados nos países vizinhos. O número de mortos já é bastante elevado, vai na ordem das 600, sem falar do número de refugiados e de feridos. Maputo 105 FM. Em Moçambique, a crise financeira internacional e a guerra na Ucrânia têm estado a agravar o custo de vida da população. Esta é uma situação que foi reconhecida pelo primeiro-ministro Adriano Malian no Parlamento, com o governante a falar também da difícil situação das empresas linhas aéreas, a LAM, e a empresa de telefonia móvel, a TMCL, mergulhadas numa crise económica financeira. O relato do nosso correspondente, Orfeu Lisboa. Foi em sede de Parlamento que o primeiro-ministro moçambicano admitiu que os cidadãos se ressentem da guerra no leste da Europa e de outros fatores. A combinação destes fatores exógenos e endógenos tem vindo a pressionar os preços dos produtos e serviços no mercado interno. É assim que o nosso país registrou, no mês de março de 2023, uma inflação homóloga que se situou em 10,82% contra 6,65% em igual período do ano passado. Adriano Malian defendeu, por outro lado, que o governo está a trabalhar para resgatar as empresas linhas aéreas de Moçambique, LAM, e a empresa de telefonia móvel TMCL, mergulhadas numa crise económica aguda. Com estas ações, o governo pretende minimizar as perdas, estabilizar as empresas e prepará-las para reformas mais estruturadas. O governo moçambicano esteve nos últimos 2 dias no Parlamento a responder a 15 perguntas dos deputados das bancadas parlamentares da Frelimo, Renamo e MDM. Praia 99.3 FM. Em Cabo Verde, o primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva esteve em Rabat para retomar as relações com Marrocos, com o governante a afirmar que este era um marco importante nas relações bilaterais entre os dois países. O nosso correspondente, Odair Santos, deu-nos mais pormenores desta visita. Após Cabo Verde ter alterado a sua posição em relação ao Saara Ocidental, reconhecendo a integridade territorial do Reino de Marrocos, as relações entre os dois países entraram numa nova era, como afirmou o primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva em declarações à Rádio Pública Cabo-Verdiana em Marrocos, onde se encontra numa visita oficial de 3 dias, iniciada na terça-feira. Estamos a iniciar uma nova era nas relações entre Cabo Verde e Marrocos, pelo reconhecimento da integralidade do território marroquino, incluindo o Saara Ocidental. O facto de termos aberto a nossa embaixada em Rabat e o consulado em Dakhla tem um sentido muito forte, no sentido de reforçarmos as nossas relações político-diplomáticas. O retomar das relações entre Cabo Verde e Marrocos não agradou à oposição, com o presidente do PAICV, Rui Semedo, a criticar o governo pelo reconhecimento territorial de Marrocos, que inclui o Saara Ocidental. O relato é novamente de Odair Santos. O líder do PAICV, Rui Semedo, disse que ao reconhecer a integridade territorial marroquina, para além de representar uma mudança profunda da política externa de Cabo Verde, o governo coloca em crise as posições adotadas pela Assembleia Geral das Nações Unidas e a própria Constituição da República. Parece ter feito vista grossa ao número 2 do artigo 11º da Constituição da República de Cabo Verde, que diz o seguinte: o Estado de Cabo Verde defende o direito dos povos à autodeterminação e independência, apoia a luta dos povos
povos contra qualquer forma de dominação ou opressão política ou militar e participa no combate internacional contra o terrorismo e a criminalidade organizada transnacional. Em resposta, o ministro dos Negócios Estrangeiros e Integração Regional reconheceu que o congelamento das relações com a República Árabe Saharaui Democrática aconteceu no executivo do PAICV. Rui Figueiredo Soares disse que a postura do líder da oposição é uma questão ideológica e que não consegue ver a evolução em relação à questão do Saara Ocidental. O presidente do PAICV parece não entender com a posição tomada que para um país como Cabo Verde ter uma política externa coerente, clara, credível, responsável e ao serviço do interesse nacional significa, acima de tudo, estar em condições de ler a evolução da situação internacional e desenvolver relações de parceria que permitam promover a defesa do interesse nacional ao invés do apego confortável ao passado e a princípios e valores assumidos de forma estática. São Tomé, 102.8 FM. Em São Tomé e Príncipe falta açúcar, sal ou ainda farinha de trigo. As autoridades garantem que a partir de 15 de maio, com a chegada de um primeiro carregamento por via marítima, a situação começará a ser resolvida. Mais detalhes com o nosso correspondente Maximino Carlos. A escassez de alguns produtos alimentares em São Tomé e Príncipe poderá ser debelada a partir de 15 do mês corrente, com a chegada ao país de um carregamento contendo alguns produtos, nomeadamente o açúcar que escasseia no mercado. Segundo o diretor do Comércio, Fernando Amadeu, que garantiu que os barcos chegarão brevemente ao país e também com a previsão da aprovação do Orçamento Geral do Estado. A informação que nós temos, informações seguras, porque são dos fornecedores e também da própria companhia marítima. A partir do dia 15, ou seja, no navio que chegará no dia 15, já trará pelo menos o açúcar. Está garantido cerca de 250 toneladas de açúcar que chegarão ao país no dia 15, ou seja, na segunda-feira. Escasseiam no mercado, para além do açúcar, farinha e outros produtos que naturalmente fazem parte da cesta básica da população. Bissau, 94 FM. Na Guiné-Bissau, a coligação de 5 partidos às eleições legislativas, com o PAIGC à cabeça, foi validada pelo Supremo Tribunal de Justiça, podendo concorrer às eleições legislativas de 4 de junho, como explicou o nosso correspondente Moussa Baldé. É este símbolo de uma casa que a coligação liderada pelo PAIGC e mais outras 4 formações políticas vai ostentar nas eleições de 4 de junho. O Supremo Tribunal de Justiça ainda não fixou as listas definitivas de partidos e coligações admitidos para as eleições, mas fontes do PAIGC admitiram à RFI que o nome da coligação, bem como o símbolo da coligação, foram aprovados. Foram, entretanto, aprovadas 22 listas oficiais às eleições legislativas na Guiné-Bissau. Com a campanha eleitoral a começar hoje, o presidente Omar Sissoko Embaló disse que a Justiça da Guiné-Bissau vai agir no caso de François Dias, cuja casa foi atacada a tiro. Eu não sou da polícia nem sou da investigação. Isso compete à Polícia Judiciária ou ao Ministério do Interior. Como o caso do François, como os outros casos. Ainda o presidente foi alvejado há um ano. Estamos a investigar. O presidente da República lamenta o sucedido, se for o caso. Mas, de qualquer das formas, os responsáveis não serão impunes. Esse caso do François é como um outro caso. Há vários casos na Guiné-Bissau. Eu, o Presidente da República, perdi pessoas da minha segurança. O Presidente pediu ainda que a campanha decorra de forma cívica e sem violência. Uma mensagem aos guineenses. Começa a campanha eleitoral. Sim. De uma forma cívica, sem a violência. Mas uma coisa que eu posso garantir, que no dia 4 haverá as eleições. No entanto, neste período pré-eleitoral, Fodé Mané, presidente da Rede de Defensores dos Direitos Humanos da Guiné-Bissau, disse em entrevista à RFI que se vive um clima de suspeição no país. O que temos neste momento é que tudo está concentrado no poder político atual. Portanto, os meios materiais, as últimas decisões, portanto, os que estão a movimentar, são apenas os que estão no poder político. Não se desmentiu aquilo que foi a previsão da Comissão Nacional de Eleição, que tinha dito que está a faltar alguma verba para poder adquirir os materiais e participar-se e organizar de uma forma muito ativa as eleições. Então, nesta condição, podemos dizer que as eleições em que o período pré-eleitoral é marcado por uma grande suspeição. Obrigada por ter acompanhado esta Semana em África. Até para a semana.